Olá, galera. Eu sou Mauro Paglione, CEO da SA Software. Estamos no segundo episódio do nosso AgroCast da SA. Vamos ter hoje um convidado, baita convidado, onde nossa intenção é tirar o máximo de informações e polêmicas, como a gente gosta, do agro, para todos vocês. Olá, pessoal. Eu sou o Andrei, sou sócio fundador da SA e CTO de todos os projetos da SA. Hoje o nosso papo é com uma pessoa que está na gestão e vamos falar bastante sobre isso e de tecnologia também. Olá, pessoal. Eu sou o Leonardo, trabalho diretamente com agro aí há 20 anos. E filho de produtor, neto de produtor, sobrinho de produtor, primo de produtor. Então, é o que a gente gosta, é o que a gente faz. Aí vamos conversar sobre isso. Antes de apresentar nosso convidado, vou apresentar aqui, dar boas-vindas, meu sócio, amigo já é muito, né? Parceiro, o Andrei. Tudo bem, Andrei? Tudo bem, Mauro? É isso aí, estamos no segundo episódio da AgroCast. Vamos falar bastante sobre gestão, tecnologia, inovação, enfim, tudo que está aí no escritório do dia a dia do produtor. E que desafio que temos hoje, né? Sim. De tirar o máximo de informação para uma pessoa que está há mais de 20 anos, né, no agronegócio, referência, né? Para a gente, na nossa região, sempre a gente se espelha dos melhores, né? Isso é o que a gente tenta. Então, é uma baita responsabilidade para levar informações para você. Então, nosso convidado, para não demorar muito, e a gente como a gente começa? Bom, quem nos acompanhou no primeiro episódio, a gente começa sempre com uma pergunta, né? Já na veia, quase. Com hoje, para compartilhar esse tempo com vocês, tá o Leonardo Daltrosso Roberts. É isso? É isso mesmo? É isso aí. Antes de passar para você, primeiramente te agradecemos de coração ter aceitado o convite, né, com a gente. E te fazendo a primeira pergunta, né? Como a gente, nossa ideia sempre aqui é trazer informações vinculadas à gestão, tecnologia e inovação. Então, quanto a isso, a pergunta nossa e a primeira é: quanto ou quando, principalmente, fez para você ou você entendeu que era necessário trabalhar com gestão, né? No agronegócio? Em que momento da tua vida ou profissional, em tua carreira tão longa que você tem até no agronegócio, você percebeu, bom, gente, aqui é diferente, a gente precisa fazer gestão, a gente precisa estar olhando mais o macro do agronegócio? Bom, joia. Legal, pessoal. Mauro, Andrei, obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Cara, eu tive o privilégio de ter os extremos, assim, dentro da minha casa, assim, dentro da minha família. Eu tenho familiares com sucesso absurdo no agro e eu tenho o oposto. Tenho pessoas próximas que foram a bancarrota, assim, nesse negócio. Então, com exemplos de dentro de casa que tu vê que o que precisa ser feito. E é bom, às vezes, você ter exemplos ruins na vida, né? É bom você isso aqui não dá certo, né? Tipo, qual que é o segredo do sucesso? Eu não sei, vamos ficar 2 horas falando do segredo do sucesso, mas do insucesso parece que é mais fácil, assim, de você dizer, não, isso aqui vai dar errado, meu. Então, desde muito cedo, me ficou muito claro assim o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito, né? Você bom, você comentou, né? Você há mais de 20 anos, né? Que está à frente e está no agro, né? Sempre rodeado de muitas pessoas, seja parente, tudo dentro do agronegócio, vive no sangue, né? Tu é advogado, né? Sou advogado, não atuante muito na área, né? Mas sou advogado. A parte não tão boa, torcedor do Grêmio. A parte boa, com gaúcho. Orgulho, né? A gente sofre, mas... A parte boa, gaúcho, pô, a gente gosta muito, todo mundo, mas gaúcho, a gente, principalmente eu, que sou argentino, a gente compartilha bastante cultura, né? Com gaúcho, então a gente se dá... A maioria das vezes a gente se dá muito bem com gaúcho, entendeu? Sempre gente boa. Então, só indo um pouquinho e a gestão e falando e trazendo os assuntos aqui, na veia, né? Você hoje está à frente da administração, né? Toca bastante administração, parte financeira, é isso? É isso aí, administrativo, financeiro e outras coisas da gestão como um todo. Eu falo para as pessoas que o administrativo é um serviço que nunca tem fim, assim, né? Você
Você pode ir embora do escritório às 5 da tarde, às 6 da tarde ou à meia-noite, que com certeza tinha coisas ainda para serem feitas. É uma escolha sua a hora de ir embora, mas com certeza tinha serviço para fazer, né? Então, e é muito amplo, né? Então, no setor que eu tô, que é o financeiro, contas a pagar, como nada é de graça, tudo acaba ali, né? Então, tudo passa por ali. Você fica sabendo de tudo e, dependendo do perfil da pessoa, acaba se envolvendo em muitas frentes, né? Porque acaba que tudo passa ali. Em muitas companhias, até propriamente o setor financeiro, basicamente que decide, inclusive, até muitas das ações, ou planejamento, ou investimento que vai estar sendo executado, né? Que avalia realmente a viabilidade, inclusive, de cada uma das decisões que vão ser tomadas, né? Durante a empresa. Você como vivencia isso? Você lá, como que vivencia planejamento? Como avalia? Vai trazer realmente resultado para nosso negócio, fazer isso ou não? Como você internamente vai administrando essas coisas? Eu acho que muitas das empresas, não só do agro, né, cara? Eu acho que todas, assim, existe uma questão cultural, um perfil das pessoas, né? Com quem eu trabalho com o saudoso tio meu, que faleceu ano passado, e hoje eu trabalho com meus primos, que são filhos dele. São pessoas mais conservadoras, pessoas que avaliam muito antes de dar qualquer passo, assim, tal, extremamente sólidos, pé no chão, etc. Então, a gente tem esse perfil lá. Então, raramente a gente vai fazer um passo... O meu tio nos ensinou muito isso ao longo da vida dele, da importância de preservar o nome, de conduzir as coisas de uma maneira correta, não deixar... Combinou com alguém, 2 mais 2 é 4, não é 3.9, não é 4.1. O valor da palavra, né? Então, que se perde. Eu falo eu aprendi também, como tu, com o exemplo, né? E vem da criação nossa, né? Quanto que é o valor da palavra, eu entendo. Sempre podemos fazer contrato, uma coisa ou outra mais, o nome nosso. A gente fala assim, demora uma vida para construir, só que para desconstruir é um pulo, né? Sim. Eu falo com o meu time lá às vezes que é o seguinte, as suas virtudes na areia da praia, veio a onda e leva. E os seus defeitos às vezes no mármore, fica. Então você tem que ser vigilante sempre. Não adianta você ter vindo bem nos últimos 20 anos e daqui uma semana você pisar na bola, entendeu? Tem que ser sempre vigilante, sempre... sendo correto. Esse meu tio falava muito, eu acredito muito nisso, nessa questão da honestidade, né? Porque a gente está aqui no podcast falando de tecnologia, etc. Mas se você não tiver gente honesta no outro lado da tela, por mais que você crie mecanismos de controles e etc., aquilo pode falhar, né? Você tem um caso recente no Brasil com Americanas, né? Um esquema bilionário com auditorias independentes, com... tudo do bom e do melhor e teve fraude. Então, você tem que ser honesto, se cercar de pessoas honestas e cobrar isso do time, né? Beleza, você tem que ser competente, claro. Mas um competente desonesto não serve. Não serve. Entendeu? É melhor um meio termo honesto que você consiga, com calma ali, corrigindo eventuais defeitos, mas... A honestidade é inegociável. A gente acredita muito nisso, viu? A gente constrói, na verdade, nossa equipe, as pessoas que estão junto, quanto relações também com parceiros, avaliando primeiramente os valores da pessoa. A gente fala que a questão técnica, aquilo que a gente não sabe, a gente vai procurar ou ensinar ou a gente mesmo aprender. Agora, não tem volta atrás se não tem os valores alinhados. Não tem como você fazer ou ter um sucesso ou evoluir sem ter os valores e a confiança. Uma vez, cara, eu vi um livro que o cara resumia assim, o livro em 3 palavras. Assim, eu gravei aquilo até na minha sala lá, eu fiz um adesivo e coloquei lá. Que é humildade, honestidade e trabalho. Então, eu acho que meio que não tem como errar. Assim, se o cara é humilde, ele sempre vai entender que precisa aprender sempre. Se o cara é honesto, já é algo assim que aquilo inibe muita coisa ruim que vem com a desonestidade.
E trabalhar, né, meu? Tem que trabalhar, tem que trabalhar muito. Não acredito em sucesso sem trabalho. Eu acredito que tem pessoas que depois de um certo tempo trabalham menos, mas trabalharam muito lá atrás. E se essas pessoas não trabalharam muito, alguém trabalhou muito por eles, entende? Pode você falar, tu acredita? É um assunto aqui, veio aqui agora na cabeça, que a gente às vezes discute, né? Que eu acredito muito no que tu fala. No equilíbrio, você acredita no equilíbrio? O que é equilíbrio? Alguma pessoa fala, bom, beleza, que equilíbrio? Eu tenho equilíbrio, eu trabalho, ao mesmo tempo tenho tempo para a minha família, e ao mesmo tempo para cuidar de mim, da saúde. Que está muito, né? Alguns falam desse equilíbrio. Eu tenho meu posicionamento. Se você quer ser bem sucedido e quer realmente fazer uma boa diferença eu não estou falando econômica aqui, né? Realmente deixar um legado e construir alguma coisa que gere um impacto positivo onde você está e que faça sentido para as pessoas que estão contigo, não tem como fazer a metade, não tem como fazer o médio. Para mim, eu, por exemplo, não consigo, dos tantos anos ainda na agricultura, ter um equilíbrio. Eu falo, claro, que tem que estar muito alinhado, mas não consigo ter equilíbrio. Eu, naturalmente, desequilibro no momento que eu estou. E isso leva a que realmente passe muitas horas trabalhando para construir tudo isso. A gente está num momento de construção. Tu acredita mais ou menos? Como tu pensa quanto a isso? Não, eu acho que a palavra equilíbrio ela é essencial na vida, assim, né? E muito difícil de executar. Eu falo muito também com as pessoas que eu convivo, tudo na vida tem o ônus e o bônus. Então, tudo que você faz, tu tem um bônus, etc., mas ela inevitavelmente carrega um ônus por trás. Assim, as escolhas, você trabalhar bastante, você vai ter um bônus, às vezes financeiro, material, mas você tem um ônus, às vezes, de uma convivência menor das pessoas que você ama, que você gosta, etc. Mas tudo na vida tem o ônus e o bônus. Até, às vezes, numa grande perda que você tenha, que dá um ônus gigante, carrega um bônus do amadurecimento, carrega né, o bônus de você enfrentar problemas cedo, enfim. Agora, às vezes a gente vai alcançar esse equilíbrio quando tiver, sei lá, 40, 50 anos de idade. Então, quando você tem 25, 30, você tem que trabalhar, meu. Eu acho que você tem que trabalhar e trabalhar muito, assim. Eu saio, é uma característica do nosso trabalho, eu saio de manhã e volto à noite, assim, sabe? Enfim, trabalho bastante, mas eu sei que tem pessoas que trabalham muito mais que eu, entendeu? Muito meu, até às vezes acho, será que eu não tinha que... Eu vou embora sábado eu trabalho, às vezes mas não trabalho sábado à tarde. Às vezes eu fico pensando, cara, tanta gente trabalha no sábado à tarde, eu sou um privilegiado que não trabalho. Quanta gente que trabalha no domingo. Concordo. Né? Eu no meu setor ali, a gente nunca trabalha no domingo, né? Quantas pessoas trabalham no domingo, né? Então, eu li um livro também até do irmão do ex-jogador do Grêmio, lá do Jeromel, chama Ricardo Jeromel, é O Poder da China. Esse livro eu aconselho para todo mundo. E ele fala que não tem como competir com o chinês, assim, porque eles têm salvo engano, mas eles chamaram lá de estilo 996, que é das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Então, não tem como competir com esse pessoal, entendeu? Difícil, não tem. Eles trabalham muito, eles aqui no Brasil, agora sextou, né? Para muita gente, sextou 11 da manhã. Aliás, é no Ocidente, né? Não é só no Brasil. Eu cheguei, eu odeio, cara, sextou. Quando eu escuto sextou, eu começo... Falei, meu, o que é isso? Cara, lá na China, possivelmente essa hora é a mesma coisa que muitas segundas-feiras aqui no Brasil. Porque eles ainda têm amanhã o dia inteiro para trabalhar. Nós estamos gravando numa sexta, com certeza no sábado. E aqui no Brasil estão se falando até em diminuir a... Sim. Olha nosso sextou. Estamos criando conteúdo, compartilhando informação, né? É isso que a gente gosta. Então, Leonardo, indo na prática e a gente tentando aqui tirar bastante coisa e aprender contigo, né? Bom, você planta muito... uma referência, uma das culturas que vocês se posicionam bastante sempre é o algodão, certo? Onde leva um nível de investimento alto, onde o erro... realmente o impacto, né, de uma safra boa
quanto uma ruína é muito grande. A gente sabe o volume de investimento que leva, quanto tanto para produzir como o volume de investimento a nível de máquinas, algodeiras e todo o processo em si, né? Vocês, quando... Vamos simular aqui, você está iniciando a safra, quais que são as principais premissas na hora de você construir um planejamento para tomar uma decisão aí de plantar ou não uma cultura? Que para você, ou para vocês, na verdade, é importante hoje para a gente estar compartilhando aqui com o pessoal? Até vou falar no plural, que é uma questão que envolve uma cultura da empresa. Sim. Eu sempre acho importante pontuar que, às vezes, não existe um certo e errado. Tem uma maneira que uns trabalham, uma maneira que outros trabalham, e cada um faz o seu jeito, a gente tem que respeitar o que... Enfim. A gente tem uma estrutura lá na fazenda preparada para o algodão. Número de funcionários, a gente tem algodoeira dentro da propriedade, as colhedeiras, que são absurdamente caras e tal. Então, aquilo te força a, mesmo num cenário, às vezes, não muito interessante, manter os níveis de investimento, entendeu? Porque você já tem uma cadeia programada para aquilo. Mas eu sempre falo para os meus tios lá no Sul, que estão só no soja, milho, trigo, enfim, que o algodão ele é muito sensível. Ele é muito sensível por um motivo que é bem fácil até de entender. É roupa. Então, numa crise... Isso é histórico no mundo. Numa crise, o que se valoriza? Numa crise grande, assim como foi a que a gente enfrentou em 2020, né? Todo mundo sabe o que aconteceu em 2020. O que mais subiu, né? Alimento, comida. Né? Então, as commodities elas subiram muito. E o ouro. O ouro sempre sobe. Porque o ouro, quando... Para de subir. Agora mesmo a gente está enfrentando isso. Porque quando o mundo está meio estranho, todo mundo... O que é seguro? Ouro. Né? Então, agora, o que está em baixa das commodities? O algodão. O algodão está numa baixa assim, em relação ao ano passado, muito expressiva, acima de 20% em dólar. Na pandemia, foi um horror o que o algodão caiu, entendeu? Foi um horror. A soja chegou a níveis máximos de cotação no Brasil, né? E o algodão foi um horror, assim, no início. Depois foi recuperando. Né? Depois foi recuperando. Então, ele é uma cultura cara, né? Tem uma situação assim que tem uma colhedeira, mérito da John Deere de ter feito ela. Sim. E para nossa falta de sorte, as outras fabricantes não fizeram, então ela está sozinha no mercado. Eu não sei se tem no mundo... Estão sozinhos. Eu não sei se tem no mundo algo que você não tenha como um que incrível isso, né? Agora está vindo umas chinesas aí e tal, mas a gente ainda fica um pouco receoso de investir. Então, essa colhedeira custa absurdo, $1.400.000 hoje, né? Na cotação de hoje, aí custa mais de 7 milhões de reais aí, né? Fácil, 7,5, 8. E daí você tem essa máquina, você fez esse investimento, e aí você não vai plantar, sabe? Aquilo te força a mesmo num cenário não muito bom, continuar, né? Mas o algodão ele é muito legal porque ele eleva muito o nível, né? O nível da equipe técnica, o nível da equipe operacional, o nível administrativo. O nível de gestão interna, da administração, né? Leonardo, a gente, no ano passado, a gente participou do dia técnico do algodão, foi, Andrei? Lá em Cuiabá, né? Não, Cuiabá, em Cuiabá. Dia técnico do algodão. E a gente depois participou do congresso... Fortaleza, acho que foi. Fortaleza. A expectativa era outra totalmente. A maioria dos produtores que estiveram aí participando, e, por exemplo, no dia técnico em Cuiabá, que foi a fundação, né, Mato Grosso, que organizou, a gente foi lá participar, ia estar crescendo na área, pelo menos 10%. A gente estava inclusive tinha acabado de sair de que a gente foi o maior exportador, né, de algodão. Assim... e agora, realmente, muitos estavam começando um planejamento pensando na área de algodão. Realmente, está aumentando um pouco e agora a situação hoje mudou Isso é uma coisa interessante, né? Mauro, que tu fala, né? Tem uma lei no mundo que deve ter, sei lá, 50 mil anos, assim, que chama oferta e demanda. E nós, o agricultor no geral...
Enfim, cara, eu acho que às vezes erra nisso, assim, as coisas começam a melhorar e o cara vai lá e planta, aumenta a área, e aí dá um excesso de oferta e o preço cai, entendeu? Como você toma decisão quanto a esses... Por A gente exemplo, a gente vem de 3 anos, Não, anos a nossa complexo, área, né? a nosso caso, como você avalia nesses momentos? O nosso caso ali, a nossa área é meio estável, assim, há muitos anos, a gente faz pequenos ajustes ano após ano, mas não muda muito. Mas você pega o aumento da área de algodão nos últimos anos no Brasil, só tu entende o que acontece. Dá um excesso de oferta, o preço cai. É cíclico isso, né? Então, aí tu ouve falar cada vez aumentando o ar, os preços caindo em dólar, e o que você vai ter lá na frente, né? Então, por que tu crê... Porque, assim, a gente... E da gente... Bom, a gente... Eu falo, quando falo a gente, quando estava realmente alguns anos do lado do plantando mesmo, né? É verdade. A gente... anos bons, com margens... margens boas, né? Preços legais, produtividade boa. A gente tende muitas vezes a tomar decisões, a perder um pouco, que eu falo bastante de disciplina, né? Administrativa. Eu falo de gestão, mas muito de ter disciplina com essa gestão, né? E por que disciplina? Porque parece que quando os tempos melhoram e as margens melhoram, o número começa a ficar melhor. Relaxa um pouco. Relaxa e talvez começamos a tomar decisões muito mais emocionais e menos racionais e que façam sentido para um negócio, né? Qual que é tu pensamento quanto a isso? Como vocês tomam decisões quando realmente está bom? Vocês, bom, são uma empresa que de fato trabalham com muita gestão, né? Então entendo que as decisões são mais com número mesmo, né? É assim, ó, respeitando quem faz diferente. Aliás, eu até admiro os grandes grupos. Acho até uma inspiração que pega pessoas que, sei lá, plantam 200, 300, 500, 600 mil hectares, como tem grupos aqui no Mato Grosso que fazem. Até me chama a atenção, cara, como é que os caras conseguem fazer isso, operacionalizar isso, etc. Mas não é o nosso perfil, assim. A gente praticamente planta a mesma área há muitos anos já e com solidez. Então, eu diria que no nosso negócio a gente está pronto para anos difíceis, porque a gente não é empolgado nesses anos bons. É muito claro para nós que vai vir o ano desafiador. Assim. A agricultura é isso desde sempre. São ciclos, né? Assim, são ciclos. Então não dá para você fazer conta achando que sempre vai estar aquele preço, aquela produtividade. Isso é uma coisa incrível do agro, né? Você melhora a cada ano e por fatores externos muitas vezes, né? Porque a gente é muito refém do clima, né? Sim. Melhora fatores, como também o fator externo te leva a situações muito complexas também às vezes, né? Tanto como ele pode fazer melhorar, como pode ser... Eu tenho um primo meu que um pouco mais novo que eu e trabalha lá com a gente, agrônomo, cara, nível cultural enorme, fez Exalc, morou fora do Brasil e tal. E a gente brinca quanto que é o fator climático no nosso business, sabe? Tipo, o quanto que representa o clima. Tem dias que a gente fala, eu acho que é 80%. Então, assim, você tem que ser muito bom naqueles 20% que te sobra. Porque você está muito refém do clima, né? Muito. Ano passado mesmo a gente teve uma queda de produção e eu tenho convicção que o nosso time fez tudo melhor em relação ao ano anterior. Eu tenho convicção que eles melhoraram o que estava ruim no ano anterior, mas a gente teve um excesso de chuvas lá em março e abril e a nossa safra de algodão foi bem abaixo da nossa média, assim, sabe? Então, esse ano, eu acho que eles melhoraram algumas coisas, mas ao que tudo indica, nós vamos produzir bem mais, mas muito em fator do clima, entende? E eu sou do Sul e eu vejo eu tenho familiares lá que, cara, quanto que os caras fazem bem feito o negócio deles, eles estão até na frente algumas coisas, agricultura de precisão, etc. E eu tenho um primo meu lá também, falo muito em primo porque a família é muito grande. Cara, ele é muito bom no que ele faz, ele é muito bom. E ele colhe mais de 100 sacas de soja em área irrigada e ele teve áreas de 18 sacos de soja esse ano.
Por quê? Fator climático. É aquele clichê, a indústria é céu aberto. Né? Então, assim, o agro, ele é muito desafiador por causa disso. Você imagina o quanto que... É uma questão até psicológica, assim, né, cara? Tá lá seu time tentando melhorar a cada dia e por um fator completamente alheio, externo, ele colhe um resultado não só inferior, é muito inferior, né? Você falar em produzir 20 de 100, sacos de 100 para 20, entendeu? Sabe que esse dia eu estava pensando sobre isso? A gente, comparando com a Argentina, a Argentina é bastante, não cultural, eu diria, mas sim muito maior a porcentagem que se utiliza muito seguros, né? Seguros agrícolas, né? Principalmente para quebras quanto a clima. E eu me lembro sempre de quando a gente está aqui no Brasil, quando venho plantando aqui, ninguém nem se falava do que era seguro até hoje. Na verdade, eu acho que aqui no Mato Grosso muito pouco, não né? se fala o que é seguro agrícola. Sinceramente, também nunca pesquisei muito de como que é, quem que está fazendo e quanto e como que é também, né? Esse seguro, se é viável ou não. Mas na cultura na Argentina, por exemplo, se utiliza demais. Já, inclusive, você vai fazer o planejamento agrícola, vai estar insumos, operações, toda a parte de formação, como a formação do custo das operações, lá, arrendamento, seguro. Já então, entra dentro do planejamento do margem do seguro agrícola. Então, a gente assim, vê tentar diminuir riscos, né? Aquilo que eu tenho dentro da minha operação, que está na minha mão, beleza, eu tenho que fazer gestão e isso não pode fugir e ir melhorando a cada ano, né? Aprendendo, melhorando sobre aquilo que não fiz, talvez saiu tão bem. Mas aquilo que eu não controlo, né? Temos mercado, temos clima. Cara, o que posso fazer quanto a clima? Existe o seguro? É viável aqui ou não é viável ter um seguro agrícola, né? Eu pergunto, não parei para analisar nunca, né? A gente não fazia também aqui. Lá no Rio Grande do Sul tá né? mais comum, mas está tendo uma questão... Esse dia eu li qualquer coisa sobre isso, assim, de questão até governamental, assim, da dificuldade, de critérios, né? A gente é um governo que o agro se posicionou contra, né? Então não há também um esforço em pensar no agro, assim, e tal. E a questão do seguro agrícola mesmo, eles anunciaram um plano safra gigante, mas que na prática muita gente não teve acesso a esse dinheiro. Não chegou na ponta, entende? Então, enfim. Mas, assim, no Mato Grosso, me parece que ainda não é nem perto da questão do Rio Grande do Sul. Nós temos uma estabilidade climática. A questão aqui é que o custo é realmente muito alto, né? Nós estamos em 2025, fora arrendamento, com quem a gente conversa, a gente fala em custo de 50 sacos por hectare. 50 sacos. Fora arrendamento, que tem um valor de arrendamento absurdo. Leonardo, também. Falando safra, nova safra ou safra 24, 25? Essa é a nova já. Nova. 50 sacos está... Fora arrendamento. Fora arrendamento. Com quem tu conversa... informação para compartilhar aí, o pessoal que está ouvindo. 50 sacos. Com quem você conversa... Temos que produzir 60, 70... Não, dependendo do arrendamento. E não tem custo financeiro, né, ainda, né? Aí tem diferentes contas. Eu já vi gente falar em 53 sacos de custo, 54, mas eu acho que 50 é um número bem próximo da realidade da maioria, entende? Então, é muito caro, né? Então, você tem que... E não tem arrendamento, tu falando? Sem arrendamento, fora arrendamento. Então, você tem que não apenas fazer... Lembrando, o quanto que você é refém, então, voltando lá, sei lá, 70% vem do clima, sobra 30%. Você tem que ser muito bom nesses 30, né? E aí, quanto importante ter gestão. Sim. E eu falo com a gestão, cara, eu falo assim, gestão, você tem que conhecer tudo do teu negócio. E não fala, assim, a gente fala do agro, mas para qualquer empresa. Claro. A gente fala, na nossa empresa, a gente não entende o que realmente a gente gasta e eu deixo de gastar, e onde está nosso lucro, ou onde estamos perdendo, que não estamos sendo tão eficientes. Ante situações difíceis você vai, porque o número é muito fino, né? E uma coisa a margem muito baixa. Me parece óbvia, assim, não tem problema você ter um nível de endividamento. Eu acho que às vezes é importante para você crescer, para você alavancar e tal, etc. Mas você não pode nunca perder o capital de giro.
né? Jamais perder o capital de giro. E isso é uma coisa também que meu tio falava muito, e deixou isso para nós, que é zelar o nome. Então, manter o seu crédito. Por mais que, às vezes, anos bons, você não utilize o quanto que você poderia utilizar, mas você está lá, você tem ele, entendeu? Então, se precisar, ele está ali, você veio bem, conduziu legal, sempre honrou seus compromissos, você tem. Agora, quando a pessoa perde capital de giro, é bem desafiador, quando ela começa a não conseguir honrar com seus compromissos, né? E aí tem essa outra situação que isso dá mais uma conversa aí de horas que é a banalização das RJs no Mato Grosso, que é terrível, né? Agora no Rio Grande do Sul também começou, mas até entendo lá, cara. Porque eu até entendo no Rio Grande do Sul RJ, mas produtor. Passou por muitas situações. Porque difíceis. A ideia do legislador... E um ano atrás do outro, né? E a ideia do legislador na origem não é ruim, entendeu? Você, para manter o emprego, manter o negócio, você blinda ali e encontra maneiras de superar aquela dificuldade. Mas me parece que aqui no Mato Grosso tem gente que toma atitudes já pensando, não, eu vou fazer isso daqui 2 anos eu vou enfrentar uma RJ, sabe? Pô, é feio até para o nosso setor isso, assim. Bom, o impacto hoje é negativo, né? O fato que hoje já gerou um impacto negativo, tanto em reputação quanto ao crédito também. Hoje você está à frente, né? Financeiro entende muito mais que a gente. O risco automaticamente eleva, né, a taxa, independente já temos a taxa básica já está acima, mas além disso, o risco que o setor hoje representa, e que essa RJ, por uma questão ou outra, que também, concordo contigo, é discutível. Eu concordo, aquele que realmente teve situações difíceis e fez o máximo para não entrar. E aqui no Mato Grosso tem essas pessoas de bem. Claro. Porque o que acontece também? Concordo. Desculpa, tem, às vezes, isso aconteceu numa RJ de pessoas próximas aí. Às vezes, principalmente bancos, fundos, eles querem executar a garantia. Eles não querem te dar uma condição de negociação. Muitas vezes, porque aquela área que está em garantia, alguém daquele banco, às vezes, já ofereceu para um terceiro. Então, tipo assim, capaz. Então, às vezes, o que sobra para o cara, para manter o negócio dele, é a RJ. Entendo e que às vezes é necessário. Mas tem muita gente aí que, aproveita, parece que faz né? as coisas já pensando em... Aí já olha, não é legal. eu tenho a mesma, eu acredito também, compartilho contigo que tu fala, e que é um problema, né? Que é um problema aqueles que não têm a intenção, que realmente têm a necessidade, acabam pagando pelas outras pessoas que aproveitam, né, como oportunidade de fato prejudicar aqueles parceiros que confiaram nele durante bastante tempo. E aí, né? cara, eu tenho na minha família isso. Quantos que venderam seus patrimônios para honrar suas dívidas, entendeu? E aí hoje, bom, eu posso falar aqui, a gente fez isso, tá? Muitos não fazem mais, entendeu? Parece até uma ofensa para aquele bom pagador do passado. A gente quando nosso indicador de endividamento e entramos em uma situação de reestruturação, a primeira decisão foi de vender ativos e não prejudicar aqueles que confiavam na gente e manter a credibilidade de crédito, sempre o nome, né, da empresa, né? Que isso, no longo do tempo, é o que representa, né? Sim. E as gerações, é o que vai construindo e o que as gerações... A gente estava, essa semana, vai depender do dia que vai sair o podcast, né? Mas a gente fez o lançamento do ecossistema financeiro, e a gente, no evento, falou muito sobre sucessão, né? Sucessão. Muito. A gente deu uma pincelada sobre sucessão, né? E aí, basicamente, a gente não no detalhe sucessão, mas quanto importante a gestão para você realmente ter o quê
deixar para frente para as próximas gerações e não deixar um buraco, né? Deixar realmente uma empresa construída que realmente tenha valores, prosperidade, né? Valor, né? Com gestão, né? É realmente isso que a gente acredita que faz diferença para as pessoas que estão ou vão ter que tocar o negócio para frente, né? Quanto a gente fala muito também de tecnologia, né, Andrei? Sim. Mas olha que interessante, toda essa conversa até agora, esses alguns minutos aí, tudo isso que a gente falou é gestão, faz parte de gestão. Nós falamos de pessoas, falamos de cultura, falamos de mitigar risco, de analisar risco, tudo isso faz parte da gestão. É verdade. Isso que é interessante entender como a gestão ela é tão ampla, né? Porque Sim. às vezes a gente vai ver cursos de internet, por exemplo, eu acho que gestão é pagar a conta em dia, analisar só o financeiro. Mas a gestão ela envolve muita coisa, envolve a gestão de pessoas, como tu mencionou, de ter uma boa equipe, a gestão de ativos, como tu mencionou. Pô, se eu comprei, aquele velho clichê, se eu comprei um BMW, eu não vou colocar gasolina comum. Eu preciso colocar gasolina, pode, eu já sei quando eu comprar. Então, a ideia de você se capitalizar para uma cultura nova, para uma cultura que exige um trabalho maior, uma tecnologia maior, isso também faz parte da gestão. Tudo isso é gestão, de fato, né? Eu acho assim, tem uma frase também que um diretor meu usa muito e é verdade, assim, que dinheiro não aceita desaforo, sabe? Tem outra que eu gosto, que até Roma caiu, entendeu? Até o Império Romano, em algum momento, ele... Então, cara, por mais que você seja bom, que você acha que tem alguma solidez, tem que estar sempre vigiando, assim, porque... Faz parte, por mais que às vezes você possa aparecer em um determinado ano ali que o negócio está... lucrativo, ou está com uma margem legal, você não pode achar que sempre vai ser daquele jeito, né? E também você não pode achar que o que dá dinheiro no Brasil historicamente é banco. Sim. Banco Sim. dá dinheiro. Você olha ali, lucro líquido do Itaú, 5, 6 bilhões. Eu não estou falando em faturamento, eu estou falando em lucro. Então, banco dá dinheiro no Brasil historicamente. Quando o Joseph Safra morreu, a imprensa mundial noticiou que ele é o banqueiro mais rico do mundo, morreu no Brasil, né? Então, assim, o nosso negócio muito longe disso. Então, a gente tem que estar, cara, atento, fechando torneiras, né? Custo é igual unha, você tem que ir lá e cortar dali um pouco, vai lá, corta de novo. E ficar sempre vigiando. Quanto aí a gente percebe quanto é apaixonante o agronegócio, né? Sim. Porque uma paixão, porque para se manter também com tantas situações contrárias, né? Tem momento que hoje tem momento que enfim. Eu acho, Mauro, que políticas, tudo contra. Então, se você não é apaixonado por aquilo que faz, sabe? Eu acho que a Covid ressignificou o agro, entendeu? Porque eu cresci, cara, quando morava no Sul ainda, com, tipo assim, o legal é a indústria de ponta, o legal é fazer o celular, é fazer um computador, isso que é legal. Produzir alimentos é primário, uma coisa, né? E aí, cara, quando veio a Covid, o que eles tinham que deixar aberto, funcionando, né? Hospitais, obviamente, depois mercados e a turma do agro não parou. Cara, eu trabalhei todos os dias na Covid e eu tive a sorte, né, a felicidade de ter uma Covid sem sintomas, que passava às 17 horas, as pessoas iam embora, eu ia para o escritório trabalhar, entendeu? Porque a gente não parou em nenhum momento. E que bom que o agro não parou, porque as pessoas começaram a dar valor ao alimento, entendeu? Isso é prioritário. Mas eu acho que acabou que precisou acontecer uma catástrofe dessa para as pessoas relembrar disso, né? E antes não, parecia meio feio você ser só colono, tocar, entendeu? Não era bonito ser colono. Entendeu? Só queria tocar, antes a gente passar num tópico importante para a gente, que é tecnologia, né? Inovação. Que está dentro da gestão, que acho não sei se você que falou, que é pessoas, né? A gente às vezes, ultimamente, né, em todo o setor, não sei se é pelo estado ou se em outros estados também, quanto que é a falta de mão de obra, de qualificação dessa mão de obra, né?
Eu tenho uma opinião particular sobre isso e eu vou falar antes de perguntar porque estamos num bate-papo. Então, vou avisar quanto a isso, né? Que impacta muito no resultado das operações, né? A gente sempre se pergunta, quando a gente escuta, né, falar, pô, a mão de obra tá pouca e o que tem não tem qualidade, mas a gente se pergunta, tá, e a que você tem? Quanto você cuida? Né? Quanto realmente você valora as pessoas que estão contigo? Quanto você é atrativo? Quanto você se preocupa para essas pessoas que estão contigo desenvolver realmente e conquistar aquilo que elas pretendem, que estão procurando, tanto como pessoas e como profissionais? Eu vejo que a gente no agro ainda, minha opinião, né? Precisamos trabalhar muito mais ainda a parte com pessoas, no sentido de estar junto, de treinar, de capacitar, de ter planos dentro da própria fazenda de crescimento para eles, não porque realmente o cara seja um bom técnico, sino que o cara realmente entre e saiba qual que é o caminho dele dentro da empresa. Então eu sou meio crítico quando só ouvir, né? De só ouvir, pô, não tem pessoa, não para pessoa. O fato é claro que acontece, é claro que a gente tem operadores técnicos que vai de uma fazenda para outra por 200, 300 reais, mas eu também defendo que aquele que você sente que você realmente está com ele, você está ajudando, vai construir com ele a carreira profissional dele, vai ajudar a conquistar o que ele está procurando como profissional, como pessoa, aí muda a situação. E não sei como tu vê isso no agro. Eu acho que, bom, a gente pratica muito, a maioria das pessoas que estão junto com a gente, que compartilham o dia a dia, começaram quase do zero com a gente. Então a gente faz muito de tentar o início, né? Ensinamos, porque agora eles, graças a Deus, superam a gente, né? Sim. Que a gente procura, né? Que superem a gente em conhecimento e que agreguem mais ainda. Como você vê isso no agro e como vocês trabalham também na empresa de vocês? Eu concordo com a tua visão que o empresário tem que fazer uma autocrítica quanto a uma carência de mão de obra. Eu acho que antes nós falamos do ônus e o bônus. O pleno emprego, ele é um bônus, mas ele carrega um ônus junto. Que às vezes o profissional pensa assim, eu vou entregar aqui 60% porque estão precisando tanto que o 60% tá bom. Se houvesse um desemprego mais alto, cara, se eu não entregar 60%, eu vou ficar desempregado igual o meu vizinho. Né? Então isso acontece também. Mas assim, eu tenho um exemplo prático, assim, uns anos atrás, um produtor conhecido, enfim, ele entrou em contato para dizer que estava iniciando a colheita lá e os caras não queriam colher, porque queriam um reajuste. Eu falei, cara, mas eles estão fazendo um motim aí? Exatamente. Tá no sindicato? E, cara, a fazenda que eu trabalho, do meu tio e agora dos meus primos, tem 50 anos, assim, né? A gente talvez tenha aí o pioneirismo da soja aqui na região de Primavera. Isso nunca aconteceu, entende? Aí liguei para um amigo, produtor, então, cara, já aconteceu algo assim. Nunca tinha acontecido. Pois bem, daí o produtor depois ligou, ele queria trocar a figurinha e tal. Cara, o que ele estava pagando estava bem abaixo do que, enfim, do que a gente estava lá, tá? E eu sei que tem pessoas que vai ter os que pagam melhores. Tu tem que tentar estar na média, um pouco acima, talvez, da média. Então, eu acho sim, Mauro, que acontece isso, cara. Eu acho que às vezes o empresário reclama bastante porque há um problema, mas às vezes ele também falta uma autocrítica, entende? Tá, e o que ele está... Como estou cuidando ele, né? O que ele está fazendo, né? Entendeu? Enfim, então, hoje mesmo eu recebi uma ligação de um produtor importante da cidade aí para pedir quanto que pagava para um determinado profissional e tal. Pois mas tem quem ganhe tanto. Eu falei, cara, mas tem quem ganhe 3 vezes mais.
tu não sei se tem que se balizar pelo que está ganhando menos. Tu tem que olhar a média e tentar, às vezes, fazer um pouco mais, entende? Então, eu acho que acontece isso sim, assim. Não, legal, porque a gente sempre se toca, cara. O assunto, você vai em qualquer lugar que tem um evento, ou que até o próprio empresário, e eu concordo contigo, existe realmente um déficit ou de profissionais que queiram trabalhar, inclusive na fazenda, tá como tu disse, no dia a dia, de cedinho, até final do dia. É pegado, mas sempre me faço a pergunta, né? O que a gente está fazendo, o que a gente faz para aquelas pessoas que estão aí, para a gente ser atrativo, né? A gente precisa ser atrativo, o né? produtor de algodão, ele traz muita gente de fora, Sim, né? sim. Tem um trabalho ainda que existe, é importante, que é a capina. E a gente meio que vive numa bolha, assim, sabe? Um dia... há muitos anos atrás, um deles se machucou e tal, teve um problema no joelho, teve que voltar antes. E aí eu levei ele na rodoviária lá e tal. Falou, cara, no fim, né, é cansativo, tá até bom voltar para casa. Eu nunca esqueci a resposta dele, assim. Ele falou, bom? Isso aqui é a renda que eu tenho no meu ano. Eu tenho... Ele era do Piauí. Eu tenho, na época, o Bolsa Família, acho que era R$200. Ganhava, sei lá, tudo livre, 10 vezes isso por mês, vezes, talvez. E na minha bolha aquilo parecia um trabalho, será que o cara gosta de fazer? E ele dizendo, não, é o que eu tenho no meu ano, é ficar aqui 6 meses. Quanto valor estava dando nesse trabalho, né? Mas as pessoas daqui não dão esse valor. Não dá. Entendeu? Isso não dá, não. Anos atrás, né? E continua. Tem muita mão de obra que tu tem que trazer de fora. Né? E principalmente no setor algodão, capina, não tem, já tem a turma e traz, já tem... Até está tudo meio esquematizado, até a questão de turma e organizado, né? Vamos falar um pouquinho de tecnologia, inovação, que também tem muito, né? Tem muito, não sabemos quanto realmente a gente utiliza quanto isso, quanto a gente consegue aproveitar, né, Andrei? Sim. De tudo que a gente está falando aqui, existe a prática disso. Né? Para a gente começar a trabalhar com gestão, gerir informações, nós precisamos desses dados estarem organizados de alguma maneira. E a gente até comentou a mesma coisa no primeiro episódio, que aí entra o que a SA está inserido na parte da gestão, que é gerar informações, né? São duas frentes aqui. Primeiro, como gerar as informações. Eu acho que é legal depois você comentar conosco como que vocês organizam isso, né? Quando a gente fala de tecnologia para o agro, o pessoal puxa muito para máquina, puxa muito para semente, defensivo, mas esquece a tecnologia na geração de dados. E uma gestão sem informações é impossível. Você comentou agora que te ligaram para pegar um feedback, fazer um benchmark ali. Então, eles precisavam do dado para saber se eles estavam acima ou abaixo. E isso vai acontecer no dia a dia toda hora. Isso acontece com o Mauro, CEO da empresa, acontece comigo na parte de tecnologia, com a equipe. Então, se eu não tenho informações, eu não consigo tomar decisão alguma. Né? A gente até brinca aqui que é agricultura de decisão. Porque a precisão, tudo bem, a máquina vai fazer, mas o que tu vai fazer com essa informação? Então, a gente falou muito sobre isso, de como os dados vão chegar para você conseguir tomar decisão. E a gente também toca no assunto de que o mercado ele tem muitas tecnologias, muitas ferramentas. Então, assim, Léo, como que vocês trabalham lá? Isso no teu dia a dia, falando de prática mesmo, tá? Como que vocês utilizam ferramentas de campo, utilizam ferramentas de um ERP? Como que vocês centralizam as informações para tomada de decisão? E se você tem pessoas-chave na tua equipe para te ajudar nisso aí, na gestão do negócio como um todo. A questão de tecnologia, software, tem uma questão cultural que é interessante no agro, né? Então, o produtor sempre tem exceções, viu, pessoal? Não é que toda a regra tem exceção, mas vamos dizer que numa maioria ele não tem... O Leonardo quer ficar bem com todo mundo, viu? Ele sempre tem exceção aí, já não fica mal com ninguém. Ele não tem pudor nenhum, cara, de ir lá assinar um pedido de uma colhedeira de grãos, por exemplo, de R$3 milhões, 3,5 milhões. Vai lá e compra e tudo bem. E aí chega para comprar um software que custa, sei lá, R$200 mil, 300 mil, que vai dar toda a gestão do teu negócio. Vamos preparar o corte para esse aí? Esse tem corte. E aí ele acha caro, entende? Aí ele acha caro. Ele tem N despesas na fazenda, e acha caro, às vezes, pagar lá R$1.000 para um determinado controle, entendeu?
Então, isso é uma questão cultural. Eu acho que as novas gerações já vêm com outra pegada, um pensamento diferente, mas isso ainda existe. Nós lá, desde 2008, a gente teve um divisor de águas, a gente comprou um ERP na época, que era aqui da cidade, e a gente vinha de um software aqui de Primavera também, mas voltado mais ao comércio. Ele não era do agro, e daí esse ERP é do agro. Tá? E foi... Aí aquilo elevou o nível profissional de todo mundo, porque era outra pegada, um software integrado, o financeiro com a contabilidade, ele controla o algodoeiro, ele controla a parte comercial de lavoura, enfim, ele faz tem toda uma sinergia, né? Então a gente tem esse ERP lá. Nós temos há alguns anos também um software bem interessante que é de monitoramento da cultura, de pragas, né? Então, o nosso técnico agrícola, o agrônomo, ele entra com um iPhone no talhão, que o líder dele predeterminou em quais pontos que ele deveria lá fazer o levantamento. Ele checa lá, ele vê o que ele encontrou lá, que tipo de praga, de inseto, de erva daninha, ele pode tirar foto, ele registra offline a hora que volta para o escritório. Aquilo carrega no software, você tem informação para tomada de decisão, né? E nós temos hoje, coincidência, hoje a gente começou a testar uma ferramenta nova aí que uma sementeira do Mato Grosso está disponibilizando a um custo que, ao meu ver, ainda é alto. Acho que esse é o desafio da tecnologia. O produtor já tem uma questão cultural da questão do custo. E, às vezes, eles largam com um valor que tu não consegue ver uma viabilidade, entendeu? Por mais que pode ser que ele use e veja a viabilidade, né? Mas, então, talvez a empresa de tecnologia que diz, eu vou deixar aí por um ano, eu vou te cobrar 20% do que é o valor. Se daqui a um ano você achar que tem que pagar os outros 80%, ok, senão você vai. E essa ela instalou radares meteorológicos, e ao grid da fazenda, em aplicativo, você recebe por WhatsApp. Olha, no talhão X tem uma previsão de chuva às 17 horas. Legal. E, então, então não vou aplicar lá, vou segurar uma aplicação e tal, entendeu? Aí você está testando, vamos testar. Começou hoje. Que legal. Começou hoje. Bem interessante. E aí tem que colocar na fazenda toda, então os talhões... Eles cobram, exato, você passou o mapa da fazenda, eles jogaram no software e isso faz Agora, enfim, é um custo por hectare. Assim, até eu estou achando caro, assim, entendeu? Num primeiro momento. Mas toda a tecnologia assim, né? Ela começa alta. A gente tem, por exemplo, rastreamento dos nossos veículos, um perímetro, saiu no determinado perímetro, eu recebo um aviso. Tem bastante então, coisa. Assim. E tudo integrado, né? Então, assim, estamos falando de tecnologia quanto à gestão, né? ERP. Que não vamos falar o nome porque é concorrente, viu? Fala não. Sim. Tem a parte de campo com tecnologia, né? E ainda o clima, que quer ou não, impacta diretamente a produtividade. E máquinas, tu falou? Telemetria, alguma coisa? Também. Isso é uma coisa assim que a telemetria, o produtor tem que dar mais valor para ela, assim, porque às vezes você vê uns absurdos, assim, consumo de diesel de uma máquina em relação a outra. Mas, cara, tem que ter gente para olhar isso e gente de um nível de importância, assim, gente que vai ser ouvido. Entendeu? Não adianta também você levantar todos esses dados e os gestores achar que não é importante. E como você faz a gestão de tudo isso? Você tem uma equipe assim, faz um comitê para analisar tudo? Nós não temos uma área específica de TI, entendeu? A gente está num nível assim que tem momentos que precisaria, momentos que não. Então nós temos um TI externo, uma consultoria externa, mas que não analisa dados internos nossos. Eu falo muito na questão da análise de dados, né? Mesmo, faz por setor, assim, e tenta tentar levar isso para a ponta, para os encarregados. Porque nossa questão, acho que a gente quando fala nisso, fala no desafio, né? Por exemplo, legal, ter 1000 tecnologia, agora
O que fazer com tantos dados? Cara, para analisar tudo, no dia a dia, ainda na operação, fazendo planejamento, executando todas as atividades. Quando eu paro e pego essas informações para realmente tomar decisões rápidas, muitas delas. A sugestão que eu dou assim, para o produtor é, às vezes, ele tá o filho dele entrando no negócio, a nova geração. E aí tá tudo montado, o time tá o time encaixado, jogando e ganhando, mas eu tenho que colocar aqui a nova geração para jogar e tal, para ele aprender. Cara, às vezes é uma alternativa, começa com isso. Pega a telemetria dos seus equipamentos, hoje estão vindo meio que tudo de fábrica, item de série, e analisa isso, que vocês vão encontrar muitos dados interessantes, assim, que a gente não imagina. Que dá de diferença no decorrer de uma safra, assim, uma máquina que consumiu, às vezes, muito mais do que outra, por exemplo, entende? Não, legal. Isso em telemetria de equipamentos, mas tem tanta coisa que você pode avaliar no teu business, assim, que... É muita variável. Muito bom. Rapaz, eu tô meio aqui que estão dando sinal, tá, falta pouco. É que eu achei que o podcast era tipo do Flow, que é 3 horas, mas parece que é só uma. Mas a gente marca outra lá. Não, a gente gostaria, porque esse... Eu tô acostumado com o Flow, que é 3 horas, inteligência e tal. Esse passou rápido, viu? Eu não sei, avalia a pergunta e coloca uma comprometedora, que afinal a gente não colocou ele contra a parede, entendeu? Contra a parede? Tem que ir contra a parede. Mas ainda sobre tecnologia e a gente indo para um fechamento, infelizmente, porque a gente gostaria realmente de trocar, é muito legal conversar contigo, a gente aprende e gosta de entender como pessoas, referência o como Edson vocês. Ficou só 1 hora também? Sim. Foi, mas cara. Foi desperdício, hein, meu? Desperdício, o Edson né? tem que ficar umas 3 horas aí falando. Cara, vamos ter que negociar aqui de novo, viu? Para ter mais tempo. Mas é legal deixar um gostinho de quero mais. De quero mais. É o último episódio da temporada. Não, mas conseguimos uns cortes legais aí. Sim. Principalmente quando ele fala, pô, como vai comprar uma máquina 3 milhões? Faz um investimento no RP. Vamos viralizar, né? Vamos viralizar essa parte. Mas que legal. Cara, eu tiro da nossa conversa hoje que... Eu sempre falei isso muito pro Mauro. Eu me preocupo muito com a equipe, com o pessoal. E quero aproveitar aqui, com o Léo junto, e aproveitar a minha câmera aqui para mandar um abraço para a galera da tua equipe, que nós tivemos um período, anos atrás, de uma consultoria que nós fizemos com a equipe lá. E, cara, é uma coisa que a gente sempre leva as boas pessoas para a história. Então, eu queria mandar um abraço aqui pro Isaías, pro Joilton, vou esquecer de muita gente, cara. Pro Triaca. O Triaca, o Williams, essa galera que estava junto conosco, que eu acho que é legal, que assim, é uma galera que às vezes está escondida, mas que está dentro da gestão, cara. É importante para fazer tudo funcionar. Acho que isso é muito legal. O Thiago, Jefferson, tem uma galera, cara. Conheci muita gente boa, muita gente boa. O Mauro falou que não vai citar, né, porque é concorrente, mas a culpa é do Andrei também, cara. Antes de fundar a SA. A gente arrumou muito bem, deve ser isso. Até hoje, até hoje a gente tem saudade dele lá, porque eu acho bem desafiador do negócio de vocês o cara sacar no início da tua demanda que aquilo é importante para você, entendeu? Exatamente. Bom, tipo assim, cara, isso aqui, eu tô pedindo essa melhoria no sistema, porque isso é uma coisa que faz diferença para mim. Isso é uma coisa que eu me irrito no meu software Leonardo, atual, a gente respeita todo mundo, é natural, todo mundo tem corrente uma coisa ou outra, respeitamos... a gente fala assim, cara, em todo lugar, em todas as empresas, seja concorrente, não tem pessoas, tem boas pessoas que estão querendo levar o bem para os clientes deles e o bem para as pessoas que estão com eles. Então a gente respeita muito tranquilo, entendemos que são baitas soluções todas e que cada uma vai ter seu momento, tem mercado para todo mundo, cada uma com seu perfil, cada uma entregando o que tem com o cliente, sempre procurando fazer o melhor. Isso que a gente sempre entende e respeita. Então, tô brincando de não falar, mas... E no final, nosso papo é sobre gestão. Depende de onde vem a informação. Inclusive, pode ser num cadernetinho. Que talvez do teu tio trabalhou assim no começo. E ele geria da mesma forma. Isso que eu achei legal. Mas, cara, muito bom. Léo, muito obrigado mais uma vez. Cara, assim, pra gente é enriquecedor ouvir sobre gestão de quem faz gestão no dia a dia. Isso que é legal, tá? É isso, Mauro? Quer falar alguma coisa pro final?
Não, agradecer enormemente. A caneca ali é tua, é presente da gente. Olha aí. Tá? Presente da gente. Se eu soubesse que você gostava tanto de chimarrão, trazia um para você na próxima. Podemos adicionar como presente, hein, o chimarrão. Sim. Esse aqui é diferencial. Eu não convido muito, desculpa, mas eu fazer sou um podcast acostumado... tomando chimarrão aí tem que aumentar por umas 2 horas. Tem que aumentar, né? ele vai longe, mas a gente está muito feliz por você ter topado. Valeu, cara. Né, e trocar uma ideia. Parabéns aí a vocês e tal. Eu já vi o software de vocês, tem umas coisas lá que eu tenho uma certa inveja, assim, que eu não tenho no nosso lá, ainda, quem sabe. Ainda, mas vai ter, com certeza vai ter. Mas ainda depois de ouvir o podcast, vai ter. Vamos ver. Mas a última, alguma mensagem que você queira deixar, cara, assim, para o ar, expectativa? Eu fiquei pensando nisso, eles vão perguntar alguma coisa pro final. No final, vou dar uma... Eu tenho uma coisa que eu falo muito ali na Fazenda e ainda carrega um tom emotivo, porque a gente perdi o meu tio, que era nossa inspiração lá agora em dezembro. E eu falo assim, ó, por mais desafios que você tenha, dificuldades que você tenha no dia a dia, estresse, etc. Todo mundo tem seus problemas, tem dias difíceis. Tá? Nada se compara a que os grandes pioneiros passaram no Mato Grosso e no Centro-Oeste nos anos 70. O mais difícil foi feito por eles. Sim. O mais difícil foi quem chegou aqui em Primavera nos anos 70, nos anos 80. Essas pessoas que fizeram... Hoje o que a gente faz é fácil. Por mais desafios que você tenha, a seriedade que você tem que levar o seu negócio, etc. E tal. Não é brincadeira, muita gente envolvida, tudo. Mas é fácil quando comparado ao que essas pessoas passaram há 50 anos atrás, quando não tinha absolutamente nada. Eles não tinham, às vezes, nem esperança, cara, porque não se sabia se isso aqui ia dar certo. E mesmo assim eles continuaram e fizeram tudo o que fizeram. Então, principalmente os mais novos, assim, que chegam e cara, o que você faz é fácil. E só quem viveu... Eu vejo umas fotos, às vezes, do que era o Mato Grosso nos anos 70 e 80, mas não é o suficiente. É só quem viveu que sabe. E, infelizmente, essas pessoas estão nos deixando, que eles têm aí acima de 80 anos, né? Os grandes pioneiros, infelizmente, já estão indo, mas a gente tem que tentar manter esse legado. Não a bravura deles, isso nós não vamos ter. Essa fibra deles, ela vai se perdendo, mas um pouco, né? Tentar um pouco, pelo menos. Então, muito obrigado. E aí, galera, é seguinte, então, estamos finalizando, agradecemos a quem está nos acompanhando e nos acompanhem nas nossas redes sociais, tanto no Spotify, no YouTube, dá nosso like, dá nossas redes sociais no Instagram também, nos ajudem ali a compartilhar, que só estamos aquecendo, tá? Daqui vamos melhorando, estamos melhorando. É isso aí. Até o próximo episódio, pessoal. E compartilha, conteúdo bom tem que ser compartilhado, né? Sim. Isso aí. Obrigado, até mais. Valeu.